Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Começa assim: E Saulo consentia na sua morte. Morte de quem? De quem, irmãos? De Estevão, que é considerado aí o primeiro mártir, né? A primeira pessoa que morre por causa da sua fé. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Até aqui, vamos orar? Curva sua cabeça. A palavra de Deus é que nos alimenta espiritualmente. Assim como o nosso corpo, a nossa vida cotidiana e terrena é alimentada de arroz, feijão, verduras, macarrão, o nosso coração, espiritualmente, nós somos alimentados pela palavra de Deus. É ela que nos alimenta.
E é isso que nós queremos pedir nessa manhã, que Deus nos dê a sua palavra, que o Senhor alcance lugar no nosso coração e que o nosso coração seja receptivo à palavra de Deus. Pai, graças te damos por ter nos trazido aqui nesta manhã. No mundo de hoje existem tantas coisas que podem distrair a nossa atenção. Os supermercados estão abertos, os shopping centers, nesse horário. A televisão passa coisas atraentes, mas pela graça do Senhor nós estamos aqui. Deixamos a nossa cama quentinha, depois de uma semana de labor, para estarmos aqui diante do Senhor. Foi o Senhor, foi a Tua graça, foi o Teu Espírito Santo que nos trouxe. Por isso nós queremos também pedir ao Senhor, fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração, desanuvia a nossa mente, livra-nos da carne, das coisas da mente humana, do coração humano. A carne, ela parece ser muito bondosa, de boas intenções, mas ela é inimiga do Senhor. Ela milita contra o Senhor. Por isso nós queremos pedir a ação do Teu Espírito Santo, a ação poderosa do Teu Espírito Santo, quebrando grilhões, fortalezas, falso entendimento, falsa compreensão e dando-nos a verdadeira compreensão da Tua palavra. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Deus é o Senhor da história. Amém? A história, ela segue o curso que Deus mesmo quer que ela siga. Por mais esforço que nós venhamos a fazer, por mais boas intenções que tenhamos, nós não temos poder e nem capacidade de mudar o curso da história. Isso para nós que somos cristãos, que somos crentes, que cremos em Deus, que cremos na palavra de Deus, nós cremos dessa forma. Nós cremos de todo o nosso coração, embora muitos cristãos não pensem nisso, muitos crentes vivem como se não fosse assim, mas o fato é que a palavra de Deus nos ensina que todas as coisas elas estão acontecendo de acordo com a direção de Deus, a vontade de Deus e a permissão de Deus. Deus é o Senhor da história. Deus, ele conduz a história através de instrumentos humanos, através de decisões humanas, mas, ao fim e ao cabo, essa história ela está nos trilhos que Deus predeterminou. Ela segue o curso predeterminado por Deus. Por que que eu insisto nesse ponto, né? Uma das grandes questões hoje que nubla a cabeça humana, a mente humana, e que é presente em quase todas as universidades, é essa questão filosófica sobre a história. Como é que a história se move? Como é que se dão os movimentos da história? Aí nós temos várias interpretações, né? Nós temos materialismo histórico, nós temos a perspectiva cristã da história, que é essa que eu estou falando, que a história ela segue o curso estabelecido por Deus. Nada escapa do conselho de Deus, nada acontece fora do controle de Deus. Deus está no controle, nada pega Deus de surpresa. Ultimamente, principalmente aqui no Brasil, primeiro acontece nos Estados Unidos e depois repercute aqui 20 anos depois, né? A questão do teísmo aberto, que há alguns anos, 2, 3 anos, teve algumas repercussões aqui no Brasil e a questão passava por essa percepção da história. Quando alguns pregadores ilustres na nossa comunidade evangélica começaram a dizer que Deus não conhecia a história e que muitas vezes ele era surpreendido por alguns eventos.
numa tentativa de limpar a barra de Deus e justificar as catástrofes da natureza, como tsunami, Sri Lanka, Japão, quando muitas pessoas morreram e quando muitas atrocidades acontecem, aí surge aquela pergunta: bom, se Deus é bom, se Deus controla a história, por que Ele permitiu que essas coisas tivessem acontecido? Então, surgiram aí no cenário brasileiro pregadores de renome, que estão aí na mídia social, que todos nós ouvimos e gostamos de ouvir, dizendo que não é bem assim, que Deus não conhece toda a história. E que, às vezes, Ele mesmo é surpreendido nesse processo histórico. Mas, se a gente lê Isaías, se nós lemos a Bíblia é muito clara nesse aspecto, inclusive na morte de Jesus, né? Então, Deus, Ele está no controle da história. Ele não é surpreendido. Deus não é pego de surpresa. Ele está ciente da condução, da direção e dos trilhos onde essa história deve andar, inclusive nos momentos de muita adversidade para a igreja, como foi aqui nesse texto que acabamos de ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A perseguição, a primeira e grande intensa perseguição que a igreja passa, né? Essa perseguição, ela acontece por causa de Saulo. Então, Saulo, movido de um zelo religioso extremo, ele é impulsionado a perseguir a igreja e causa uma grande perseguição. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Onde é que se levantou a grande perseguição? Onde? Pode falar, irmãos, onde? Em Jerusalém. Vocês têm noção de que quando Jesus morreu, ressuscitou, passou 40 dias para os discípulos, no dia em que ele foi assunto, Jesus deu um grande mandamento para os discípulos. Qual foi? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e o que mais? Sereis minhas testemunhas, onde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós encontramos isso onde? Onde é que está escrito isso? Atos 1:8. Nós lemos de Atos 1:8 até o capítulo 8 de Atos, em quanto tempo? Quanto tempo que a gente gasta para fazer essa leitura? Do capítulo 1, versículo 8 até o capítulo 8. Quanto tempo você gasta para fazer essa leitura? Quanto? Quanto tempo você gasta para ler 8 capítulos? Meia hora. O que mais? 10 minutos? Não? 15, 20 minutos? Vamos estabelecer aqui o marco de meia hora. Então, a gente lendo de Atos 1:8 até Atos capítulo 8, nós gastamos meia hora. Mas quanto tempo levou do mandamento de Jesus em Atos 1:8 até o capítulo 8? Entenderam a pergunta? Quanto tempo? Oi? Quantos anos, mas? 3 anos, Ana? Alguns anos. Segundo, quem mais arrisca? Segundo um dos grandes estudiosos de Atos dos Apóstolos, Paul Pearson, que eu conheci, tive o privilégio de conhecê-lo, um grande expositor,
Foram 15 anos. 15 anos de quando Jesus falou para eles: olha, vai descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo desceu? Sim ou não? Desceu. Eles saíram de Jerusalém? Não, não saíram. Eles receberam o Espírito Santo, conforme Jesus havia dito, mas, ao receber o Espírito Santo, o dom de Deus, a alegria do Espírito Santo, o gozo do Espírito Santo, eles achavam que aquilo era para eles celebrarem, se alegrarem, se regozijarem numa comunhão maravilhosa, extraordinária, mas se esqueceram do propósito pelo qual Deus estava lhes dando o Espírito Santo. Qual era o propósito pelo qual Deus estava lhes dando o Espírito Santo? Ser testemunha, pregar o Evangelho e estabelecer o reino de Deus. Como bons judeus que eram, eles achavam que todas as coisas boas de Deus eram só para eles. Que todas as bênçãos de Deus, que todo o plano de Deus, que toda a graça de Deus, toda a obra graciosa de Deus, girava em torno deles e era para eles. Eles achavam que eles eram o centro do mundo de Deus, eles eram o centro da história de Deus, e que o Espírito Santo de Deus, a redenção de Deus, a salvação de Deus, a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, tudo aquilo era para eles. E ficaram ali em Jerusalém. Uma igreja grande, crescendo, 3.000 convertidos, 5.000 convertidos, e a cidade sendo sacudida pela igreja, pela obra do Espírito Santo, e eles ficaram ali dentro de Jerusalém, celebrando essa grande bênção de Deus. Aí o Senhor da história, que não abre mão dos seus propósitos, que sabe onde é que essa história tem que chegar. E outra coisa muito interessante que o Wayne Grudem falou: sem Deus nós nada podemos. Mas sem nós, Deus também não quer fazer nada. O Evangelho tinha que sair de Jerusalém, ir para a Judéia, passar por Samaria e chegar até os confins da terra. Deus poderia fazer isso de um jeito próprio e especial. Sem Deus nós não podemos, sem o Espírito Santo nós não podemos, não damos conta, morremos, fracassamos. Então nós precisamos de Deus e do Espírito Santo. Mas sem nós, Deus também não quer fazer. Deus queria fazer e precisava fazer por intermédio daqueles irmãos, daquela igreja de Jerusalém. Vocês vão receber o Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, mas eles queriam ficar só em Jerusalém. Aí Deus, então, isso é histórico, isso é um fato acontecido, nós não podemos fazer disso uma doutrina, falar que todas as vezes vai acontecer isso. Não é isso. Mas Deus, então, permite que venha sobre a igreja uma grande perseguição. E aí, meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs, salve-se quem puder. Não foi pela alegria do Senhor, não entenderam a alegria de fazer a vontade de Deus, não compreenderam a alegria de ler a história do jeito que Deus lê, tiveram que lê-la na base da dor,
na base do desconforto, perseguidos, jogados para fora de suas casas, salvando as suas próprias vidas, aí sim saíram e se espalharam. A perseguição à fé cristã é uma realidade sempre presente. Se nós olharmos, né, se vocês já leram, lá em Apocalipse, né, quando o dragão persegue a mulher pelo deserto, desde o nascimento de Jesus, Jesus é perseguido por Herodes, Jesus tem que fugir para o Egito, né? E alguns hoje estão até utilizando essa figura, né, de Jesus fugindo do Egito para não morrer, fugindo de Jerusalém para não morrer, se refugiando no Egito. Ou seja, Jesus foi um refugiado. A grande demanda do tempo presente são os refugiados. Mas o fato é que essa perseguição ao cristianismo e à fé cristã, ela é uma realidade sempre presente. Ao longo da história, a fé sempre passou por perseguições. Em alguns momentos, essa perseguição, ela tem uma dimensão apenas espiritual, como eu falei aqui na quarta-feira à noite. Mas em alguns momentos na história, ela tem uma dimensão física. Há uma perseguição física de paulada, de tiro, de porretada, de chicote, de prisão. Então, em alguns momentos na história, em alguns lugares, isso acontece de uma forma física e visível. Mas mesmo que ela não aconteça de forma física e visível, ela sempre acontece, mesmo que seja nessa dimensão espiritual. Estava lendo, né, e essas coisas veiculam pelas redes sociais, e a gente não sabe até que ponto que isso é verdade. Um irmão da China dizendo: não ore para Deus nos livrar da perseguição, mas ore para Deus nos fortalecer. E tipo assim, porque nós oramos pela liberdade que vocês têm, porque na vossa liberdade vocês estão muito mais distantes de Deus do que nós que somos perseguidos. A liberdade, às vezes, é uma forma sutil de perseguição espiritual do império das trevas. Ou seja, as coisas boas que são colocadas à nossa disposição, elas acabam nos seduzindo e desenvolvemos até teologias que acomodem a nossa consciência às facilidades da vida, e quando nos apercebemos, estamos completamente distanciados de Deus. Mas a perseguição, ela é uma realidade sempre presente. Por quê? Aqui em Atos dos Apóstolos, o crescimento da fé e da igreja, ela sempre é uma ameaça. Há um confronto sempre da verdade com a mentira. O Evangelho é a verdade de Deus. Não é uma verdade, é a verdade. O mundo hoje, ele não suporta verdades absolutas e universais. Quando eu digo que o Evangelho é a verdade, muita gente vai me dizer: é a sua verdade, é verdade para você, é uma verdade, mas não é para mim. Porque o mundo hoje é um mundo fragmentado. Então, a fé, a verdade do Evangelho, com essa pretensão
essa presunção universal, universalista, ela confronta, ela choca. E nesse confronto, o revide vem de lá para cá. É uma inocência a gente imaginar que você vai, como diz Jesus, entrar na casa do valente, chutar o traseiro dele, pegar os bens que ele tem e não vai haver revide. Claro que tem revide. Há uma batalha, há um confronto. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz nas trevas. Jesus disse que o príncipe desse mundo é Satanás. Há um poder estabelecido, há uma dimensão espiritual poderosa que reina, que governa, que toma conta. E o Evangelho é contra isso, o Evangelho ameaça essa estrutura de poder. Então, nessa ameaça há um confronto. E nesse confronto é que vem as lutas e as perseguições, que é o confronto da verdade universal, absoluta, com a sutileza, com o erro e com o engano. É um confronto das trevas com a luz, para se estabelecer o reino de Deus. É um confronto, porque quando o Evangelho chega, o Evangelho traz libertação. O Evangelho, ele quebra os grilhões da mente. O Evangelho, ele mostra para o ser humano o que é ser humano. O Evangelho, ele traz uma libertação tão grande que o ser humano só desfruta da plenitude da sua humanidade quando ele conhece o Evangelho, quando ele conhece Jesus, quando ele conhece Deus. Porque, olha só a libertação que o Evangelho traz. O Evangelho chega para o ser humano mais arrebentado, mais machucado, talvez até um escravo. O Evangelho chega para ele e diz: o Criador dos céus e da terra, o ser mais importante de todo o universo, ele te ama. Você é importante para ele. Você tem um valor indescritível para ele. Gente, isso é libertador. A pessoa sempre, vamos dizer, numa condição desprezível, numa condição de humilhação, numa condição de rejeição, o Evangelho chega e diz: você é tão importante para Deus, que é o Criador dos céus e da terra, não é um Deus, mas o Deus, Criador dos céus e da terra, Ele te ama. E te ama de tal forma, de tal maneira, a tal ponto que entregou o seu único filho para morrer por você. E quando esse sentimento de amor invade o coração da pessoa, essa luz verdadeira quebra os grilhões e faz ela crer e acreditar nessa verdade, ela vive, ela passa a viver. Quando nós chegamos com o Evangelho, e o Evangelho mostra para a pessoa a luz da graça de Deus, a luz do amor de Deus, isso traz libertação. Nós temos uma história muito bonita na Bíblia de um escravo. Ele era escravo, Onésimo era escravo de Filemão. Era chamado de um escravo inútil porque ele vivia dando trabalho, escapando, fugindo do seu senhor, e numa das suas escapadelas ele foi preso em Roma e caiu na cadeia juntamente com o apóstolo Paulo, e Paulo pregou o Evangelho para esse escravo, ele se converteu e entendeu a grandiosidade do amor de Deus, e agora Paulo escreve para Filemão dizendo: olha, o Onésimo, que no outro tempo foi um inútil, um vagabundo, que não prestava para nada, o amor de Deus alcançou tanto quanto te alcançou, e eu quero que você receba ele como um irmão. O Evangelho faz isso. O Evangelho tem um poder libertador e tão extraordinário que Paulo, metido ali nas masmorras da prisão romana,
pregou o evangelho para os soldados que o prendiam, que o vigiavam, e através daqueles soldados, da pregação de Paulo, o evangelho entrou dentro do coração do palácio do imperador romano. Mas como diz Pedro, a graça, a alegria está em sofrer pelo evangelho. A nossa bandeira é o evangelho. A nossa pregação é o evangelho. Eu me interesso, eu leio, eu estudo os movimentos sociais. Mas a nossa bandeira não são movimentos sociais específicos. A nossa bandeira é o evangelho. Como todo ser humano, eu não gosto de sofrer, eu não quero ver os meus filhos sofrendo, nem minha família. Mas se eu sofrer e nós sofremos por causa do evangelho, aleluia, glória a Deus. Porque não existe glória em sofrer por qualquer outra coisa que não seja o evangelho. Porque o evangelho é a esperança do ser humano. O problema do ser humano é o distanciamento de Deus, é não conhecer Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Esse aqui é o problema do ser humano. Alguns poderiam dizer, nossa, pastor, mas esse negócio, essa pregação sua está tão alienante, você está empurrando a gente para fora da realidade, né? A realidade dos presídios brasileiros, a realidade do pobre que não tem onde morar, e você está resumindo tudo isso, todas essas mazelas, numa coisa só. Mas eu comecei dizendo para vocês que eu creio num Deus, que é o Criador dos céus e da terra, que é um Deus vivo, é um Deus que governa, é um Deus que interfere, é um Deus que age na história, é um Deus que deu o seu Filho para poder libertar o ser humano, é o Evangelho. Que muito crente dentro da igreja não suporta mais essas verdades. Mas é a verdade do Evangelho. É por isso que nós somos perseguidos, e essa foi uma das razões da perseguição, por causa do Evangelho. Quantos se lembram do texto que o pastor Humberto leu aqui no domingo à noite? Qual foi o versículo que leu para abrir a pregação? Qual foi? Tudo, vou dar uma dica, tudo, não, não é esse, não é tudo posso naquele que me fortalece, é aquele, tudo sofro, tudo suporto, que? Hã? Já foi tema de uma conferência missionária nossa. 1 Coríntios, tudo sofro por causa do Evangelho. Eu faço tudo por causa do Evangelho, eu sofro qualquer coisa por causa do Evangelho, eu suporto qualquer coisa por causa do Evangelho. Tudo suporto, tudo sofro, tudo faço por causa do Evangelho. Irmãos, essa é a verdade de Deus. Como nós estamos distanciados dessa verdade. Tem gente aí sofrendo por tanta coisa, tem irmãos crentes aí da igreja sofrendo por tantas coisas, morrendo por tantas coisas e fazendo nada por causa do Evangelho. Não dá uma gota de suor por causa do Evangelho. Nunca derramou uma lágrima por causa do Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho, tudo suporto por causa do Evangelho.
É o que Paulo está dizendo, ele entende a intensidade. Ele entende a intensidade do valor que o Evangelho tem para Deus e para o ser humano. É o Evangelho. Crentes brigando por tantas coisas, mas não brigam pela veracidade do Evangelho. E deixa eu lhes dizer, o Evangelho também tem uma perspectiva positiva. A pregação do Evangelho é sempre positiva, ela é sempre libertadora, ela é nunca negativa. Então eles sofrem, e sofrem perseguição por causa do Evangelho. Sim? Será que nós temos o nosso microfone sem fio aí, os irmãos do... É verdade, a Áurea está dizendo que só o Evangelho pode mudar essa cultura endêmica de corrupção nossa, não vou dizer do povo, não, nossa, né? De nós brasileiros. Né? Aproveitando a deixa da Áurea, né, deixa eu fazer uma confissão aqui. Né? Foi só essa vez, irmãos, mas é uma confissão. Eu cheguei no supermercado um dia, com pressa, lá na nossa viagem de férias, tinha que voltar com as coisas para fazer o jantar, cheguei numa fila, está transbordando de gente, cheguei numa fila, está transbordando de gente, aí eu fui para a fila da prioridade, né? Falei, olha que ela olhar, meus cabelos, minha barba, passa, né? E foi dito e feito, né? Eu passei, não fiquei chateado, não. Aí passei, mas quando eu cheguei no carro, falei, rapaz, mas você não presta mesmo, né? Você não acredita, né, irmão? Como é que faz um negócio desse? Outro dia alguém estava me dizendo, falou assim, olha, eu nunca vi uma cidade para ter tantos velhos deficientes quanto Anápolis. Porque os estacionamentos de velho e de deficiente estão sempre cheios. Mas depois daquele dia, irmãos, nunca mais eu fiz e prometi para mim mesmo que não vou fazer isso mais. Né? Isso acontece na escola. Eu estava fazendo uma prova de cálculo e aquele troço me maltratou, assim, nada, eu acho que nunca me humilhou tanto na vida quanto cálculo diferencial, integral, cálculo, equações diferenciais, finitas, e assim por diante. Pensa num troço maluco. O professor colocava uma sentença lá no quadro e dizia assim, calcule o calculável. Eu estou ali me arrebentando, quebrando a cabeça, e o trem não saía. E o Luciano na minha frente, meu colega de Araxá, era maravilhoso em cálculo. Pensa num cara que sabia aquele negócio. E eu cutuquei as costas do Luciano e falei, pelo amor de Deus, dá uma força aí, porque o trem não está indo, né? Ele falou assim, espera, deixa eu terminar, né? A hora que eu cutuquei ele, irmãos, parece que eu cutuquei meu coração. Parece que eu cutuquei aqui o âmago da minha alma. E não pensa assim, né? Pastor José sempre fala, experiência é igual dentadura, cada um tem que ter a sua, né? Mas foi uma experiência muito particular naquele dia. O Espírito Santo falou claramente para mim, você não precisa disso. Você é melhor do que isso. Irmãos, como eu fiz a minha confissão aqui, né, depois de confessar, nunca mais pretendo fazer isso. Depois daquele dia, eu nunca mais colei. Nunca mais. E Deus me honrou. Passei em cálculo. Glória a Deus. Passei em estatística, que a gente naquela época calculava econometria, que eram cálculos assim cavalares. Eu passei com 95.
Descobri em Deus o meu potencial. Estou falando para vocês, o Evangelho liberta a gente. O Evangelho quebra essas cadeias na vida da gente. Até então eu achava que o Luciano era melhor do que eu. Mas no dia que eu descobri pelo Espírito Santo que Deus me ajuda, que Deus me abençoa, eu tirei nota melhor do que ele em estatística. Passei com conceito A, com conceito 95. Pensa a minha alegria. Pensa a minha libertação. O Evangelho liberta a gente. O Evangelho nos mostra que em Deus, em Cristo, com a graça de Deus, com a bênção de Deus, nós fazemos coisas além da nossa capacidade, né? Além das nossas simples possibilidades, né? Mas por que nós estamos falando disso? Lembrando aqui que se o Evangelho entrar na cultura brasileira, mas aí, Áurea, me explica agora então, você que levantou essa questão, o Brasil hoje é o segundo maior país evangélico do mundo. Em termos proporcionais, o Brasil só perde para os Estados Unidos. Nós estamos chegando, incrivelmente, a quase 40%. Mas aí, a prostituição continua, o turismo sexual, a exploração, a corrupção, né? Então, e aí? O que aconteceu? Então nós percebemos... Mas não foi, infelizmente, o Evangelho hoje é pregado mesmo, acho que é muito difícil ter um estado ou uma região que o Evangelho não foi pregado, né? Mas nós temos que vivenciar o Evangelho, né? O Evangelho chega até nós, mas se nós não vivermos o Evangelho, de nada adianta, né? E nós vamos vivê-la como? Realmente é se posicionando, é implantando o reino de Deus através de nossas vidas. O Evangelho tem que chegar e nós temos que implantar esse reino do Senhor, né, através de nossas vidas. Então, é exatamente isso, não é? O Evangelho tem que atingir todas as dimensões da nossa vida. Todas. Na escola, na hora de colar, é corrupção, é transgressão, é fraude. Cola é fraude. Um dia eu estava ainda estava dando aula na antiga Uniana, e fui aplicar a prova, era uma sala grande, assim, uns 60 alunos. Eu estou aqui na frente, a hora que eu bati o olho lá no fundo, né? Nada contra o fundão, né? Mas bati o olho lá no fundão, eu vi o indivíduo lá, o aluno, com a cola grande, desse tamanho assim, escrevendo a prova. Eu falei, vou pegar no fraco. Agora que eu marchei para ele, eu cheguei lá. E aí, tudo bem? Tudo bom, professor. Tranquilo? Tranquilo. Posso ver sua prova? Pode. Entregou a prova dele, eu olhei. A cola não estava no meio da prova. Falei, será que você podia levantar e sentar nessa carteira de cá? Claro. Levantou, sentou, nada. Falei, mas não é possível, será que eu estou ruim das vistas assim? O cara era muito esperto, né? Aí, a mente iluminada pelo Espírito Santo, né? Meti a mão aqui debaixo do braço da carteira, que a carteira antiga tinha um ferrinho de suporte, né? Debaixo daquela tábua da carteira, naquele ferrinho de suporte, eu tinha metido a cola lá. Calhamaço de cola. Eu estranhava porque os escritos dele eram muito literais, muito parecidos com os do livro, né? Aí eu puxei, peguei, a hora que ele viu, ele amarelou, ficou roxo. Eu falei, você não respeita os seus colegas, né?
Você não se respeita e não respeita os seus colegas. Porque fazer isso é fraude. Deixei ele fazendo a prova dele, não botei ele para fora, não diminui a nota dele nem nada, mas ele me via no corredor, ele cortava léguas de distância de mim. Eu acho que nunca mais ele vai colar na vida dele, espero, né? É fraude. Furar fila é fraude, estacionar num lugar que não se deve é fraude. Comprar e não pagar é fraude. Todas essas coisas que nós gostamos e acostumamos a fazer, elas são fraudulentas, né? O Evangelho ele muda. O Evangelho muda. Está aí o mundo anglo-saxão para poder mostrar isso para a gente. Nesse mundo onde o Evangelho, a palavra de Deus, a reforma foi levada a sério, as pessoas têm uma clareza muito grande entre o certo e o errado. E prezam muito pelo que é certo. Né? Alguns lugares, a gente não entende como, mas eles conseguiram, como é o caso do Japão. O Japão não é um país evangélico, nunca teve uma experiência evangélica, mas é lá que as pessoas colocam a caixinha de morango, a caixinha de pêssego na beira do asfalto, aí o motorista para, compra ele mesmo paga, ele mesmo faz o troco e deixa o dinheiro lá. É inconcebível para eles pegar a caixinha de pêssego ou de fruto e não deixar o dinheiro correspondente. Né? E não tem câmera filmando, não, é a consciência mesmo. Né? Mas o Evangelho agride todas essas coisas. A igreja brasileira, ela não é perseguida por causa do Evangelho. A igreja evangélica brasileira tem sido perseguida por causa da corrupção. Tem, claro, mas com certeza. Nos Estados Unidos, a Inglaterra, lá, os países, houve um tempo, né, dessa transição, essa transformação, e nós somos um país muito jovem, formado por várias culturas. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Claro, com certeza. Inclusive, né, não é propaganda, porque não tem mais para vender, mas no livro que eu escrevi trata exatamente disso, a questão do ethos. A reforma protestante, principalmente pela influência puritana, a gente chama os pais puritanos, os pais da fé, eles tiveram um impacto tão grande na cultura inglesa e levaram esses princípios para os Estados Unidos, da ética, do certo, do trabalho, né, de você entender que trabalho não é maldição, que é uma coisa muito difícil. Entender que trabalho não é maldição, mas que trabalho é bênção de Deus. E, principalmente, entender que, através do meu trabalho, eu posso honrar a Deus e glorificar a Deus. A ética protestante, a ética puritana, ela conseguiu influenciar a cultura nesse sentido, de tal forma e de tal maneira que isso virou como que um DNA. Então, os países da Reforma, os países influenciados pela Reforma, passaram a ter essa perspectiva do trabalho, durante muitos anos. Né? O meu trabalho é uma forma de honrar a Deus, é uma forma de glorificar a Deus. Então, isso moveu os Estados Unidos, isso moveu a Europa continental. Percebe-se que agora, principalmente nos Estados Unidos, isso vem mudando. Não é mais a ética do trabalho, mas agora é a ética do consumo. 90% dos americanos são extremamente endividados.
extremamente consumistas, né? Então, no nosso caso brasileiro, e você colocou muito bem, a gente convive ainda com essa confluência de culturas, né? E a expectativa era que o Evangelho, ao entrar na minha vida, ele me moldasse, e moldasse a nossa cultura, moldasse a igreja nessa perspectiva, e ela influenciasse a sociedade. Conseguiu fazer isso por um bom tempo, mas até a década de 50, nas leituras que eu já fiz, já é falecido, um professor da USP, Antônio Gouveia Mendonça, que foi um dos primeiros a escrever sobre o protestantismo no Brasil. Até a década de 50, fica muito claro que essa comunidade evangélica ela era extremamente respeitada. Ela era rejeitada, mas era respeitada por causa da seriedade, da fé e dos compromissos. Mas, com o passar do tempo, eu acho que com o diluir, né, esse diluir também acabou diluindo a ética. Quem ouve hoje Ariovaldo Ramos, ele vai dizer que o grande problema da igreja brasileira é a dissonância entre o discurso e a prática. Nós falamos muito bem as verdades do Evangelho, mas ainda não conseguimos vivenciá-las. Nós temos uma bancada evangélica que o presidente da Câmara se diz evangélico e está metido em toda essa confusão aí. Então, essa é a situação que nós vivemos, né? Oi. Oi, Érica. Aproveitando essa deixa aí dos Estados Unidos, Uhum. lá as urnas ficam na rua. E até uma amiga lá do trabalho uma vez comentou, que perguntou assim, uai, mas como que essas urnas ficam na rua? O pessoal não vem aqui e volta 2, 3, 4 vezes, não? Aí o pessoal lá, uai, mas para que eles iam fazer isso? Já voltaram uma vez. Não tem precisão, é a cultura mesmo de... Foi o Silvio que postou, Silvio? Exato, o Silvio postou. Quer contar para a gente aí, Silvio, essa questão? Foi na Holanda, para se entrar no metrô tinha várias catracas, dentre elas uma que a pessoa entrava sem pagar em razão da situação financeira. E uma fila enorme daqueles que poderiam pagar. Aí esse brasileiro perguntou, mas por que as pessoas não vão naquela catraca que não precisa pagar? Uhum. Não, é porque aquela é só para aqueles que não precisam, né? Que não podem. Exato, aqueles que não têm dinheiro. Aí ele falou, mas e por que alguém iria fazer isso, né? Ou seja, se nós temos dinheiro, nós vamos para a fila e não vamos usar aquela catraca que é livre. Se nós podemos, por que nós vamos passar por aquela, né? É questão de cultura, né, pastor? Isso se aplica também à questão do seguro-desemprego, né, do seguro-desemprego nos países desenvolvidos. Receber seguro-desemprego para eles acaba sendo uma vergonha, né? Eles gostariam mesmo era de não depender, mas poder trabalhar. Pastor, antes que o Rodrigo, vou passar o microfone para ele, essa questão, quando se cria de fato essa cultura da corrupção e de tantas coisas erradas, né? Aculturou isso na sociedade. E uma vez que se tornou cultura, o processo, eu acho que ele realmente é muito mais complexo e complicado de disseminar, né? Muito. E o apóstolo Paulo diz exatamente isso quando ele diz que nós não devemos nos amoldar. Perfeito. O que a gente percebe hoje na igreja evangélica é que nós politizamos essa cultura, né? Nós somos políticos a ela. Isso. E a igreja hoje parece que ela não quer ir contra a cultura, né? Os discursos hoje são muito humanistas, né? E próximos da cultura, não é né? isso? Então, dificilmente hoje a gente percebe, por exemplo, nós temos tantos movimentos de passeatas, né? Mas a gente não percebe que a igreja hoje
trabalha contra a cultura. Não é isso? Isso. Então, eu vejo assim, um grande desafio para a igreja se colocar nessa situação do combate a essa cultura. Isso. Não é? Somos muito políticos a ela. Essa é uma das causas da perseguição, porque o evangelho ele é contra a cultura. Ele acontece na cultura, né? Mas ele choca com a cultura. Ele quer impor os seus valores à cultura, né? Irmão Rodrigo, depois o Reilan. Pastor Jesus, um assunto desse aqui, ele não deveria sair dessas 4 paredes, como igreja, ser convocado, por exemplo. Hoje as igrejas, elas interagem entre elas. Certo. Antigamente era uma divisão. Isso. Não precisava de fazer, por exemplo, a partir da igreja, porque vai ter um momento com uma situação dessa, ela vai ter que espalhar pelo Brasil. De repente, estava na hora de começar um grupo, convocar as igrejas, ter uma palestra a respeito do que nós estamos falando aqui para esse grupo. Né? É fato, irmão Rodrigo. E teria que ter o início dessa situação acontecer. Para poder ver se levava isso, porque a nossa situação, igual o senhor está falando, a gente tem um caráter de não, às vezes, compartilhar com essa questão de corrupção. E, às vezes, todo dia, a gente está sendo alvo assim, objeto de ter essa corrupção, né? Claro. Essa barganha das coisas, né? Eu estou falando a título de sugestão, né? Isso. Poder convocar a igreja, outras igrejas, claro, e fazer isso aí, levar para a mídia, levar para a sociedade, né? De uma maneira geral. É fato, é muito interessante a proposta, irmão Rodrigo. Eu acho que tem que acontecer realmente. Enquanto a gente não tiver a consciência clara de que nós precisamos cortar na nossa própria carne e assumir algumas posturas, né, que são assim fundamentais e essenciais, nós não vamos ser sal para poder salgar essa sociedade. E Reilan, depois o Paulo. E pensa bem, irmãos, o tanto que esse país é bom, o tanto que esse povo brasileiro é um povo caloroso, amoroso, né? E se a gente alcançasse essa graça de Deus de postura, de posicionamento, né, de retidão, isso aqui seria um pedacinho do céu, né? Reilan? Antes de mais nada, a paz do Senhor para os irmãos, amém? Saudável hábito, né, pastor? Saudar os irmãos com a paz do Senhor, né? Verdade. Que excede a todo entendimento. Isso. Traz gozo, alegria e não constrangimento, né? Amém? Amém. É pertinente o tema, pastor, que eu estou na legislativa há 30 anos, né, sou funcionário legislativo, então acompanho o lero-lero, né? E certa vez, ali na União Evangélica, houve uma conferência, assim, nesse período pré-eleitoral, reuniram lá os pré-candidatos, né? E aqui em Anápolis tem uma peculiaridade, né? Uma dobradinha, católico, evangélico, católico, né? Vem aí uma dobradinha. E aí estava lá na oportunidade, pastor, encerrando o lero-lero deles lá, chamaram o reverendo Aristeu, né? Saudoso Aristeu Pires, né? Sim. Agora o reverendo Aristeu vai fazer uma oração para nós, né? Despedindo, tal, todo mundo. Pastor, como um homem sábio, né? Quando ele a palavra do sábio é como um aguilhão, né? Ela fica marcada, né? Aquela oração daquele homem, de uma sabedoria, de uma sapiência, ele só falou assim: Deus, eu dou graça ao Senhor, porque entre as nações tidas do terceiro mundo não há nenhuma evangélica. Ou seja, o problema da nação brasileira é a idolatria. É um povo cego, é um povo, né, abestado na linguagem nordestina. São homens, vidas culturalmente, socialmente, né, glamorizadas, mas espiritualmente são os abestados, né, irmão? Interessante. Ela cegou, a idolatria tem cegado. A idolatria é uma desgraça, realmente, né? E a maior delas hoje é a Mamon, né? Paulo? Está chegando aí, Paulo. Eu tenho falado muito com os meus filhos, né?
em relação à preocupação que eu tenho na educação dos meus netos. Uhum. E eu acho que nós temos que ter uma preocupação muito grande em relação a isso, porque eu não vou falar grupos, mas os nomes, mas existem determinados grupos que hoje o que eles estão trabalhando? Eles estão trabalhando com as crianças, né? Uhum. Quer seja nas escolas, quer seja, principalmente nas escolas, né? E eu vejo que nós, evangélicos, né, que antes eram chamados de crentes, né, Isso. nós não estamos tendo essa preocupação, porque se nós pegarmos hoje a quantidade de crianças que estudam em escolas não evangélicas, por quê? Porque aquela outra escola ela é fraca, não é evangélica, né? Qual que é a educação espiritual que nós estamos dando para as nossas crianças, né? Enquanto nas escolinhas a gente vê, pelo menos propagandas, eles levando cartilhas, né? Onde ensinam todo tipo de coisas que estão erradas. E eu acredito também que essa cultura nossa, né, brasileira, só vai poder começar a mudar realmente com as crianças. Se nós começarmos a educá-las nesse sentido. Eu acho que nós, mais de idade, mais velhos, eu acho que é difícil, né? Isso. Até mesmo os próprios políticos evangélicos, como o senhor colocou aí na frente, eu falo, eu não acredito, né, em nenhum deles. Pode até existir, né, mas eu não acredito. Mas eu acho que só vai haver uma mudança se nós começarmos a trabalhar nas nossas crianças mesmo, né? Isso. E é uma preocupação que eu tenho passado para os meus filhos, para as minhas noras, em relação aos meus netos, né? Isso. E que nós possamos ter também, de repente, a sala infantil, né? Passar deveres de casa, para as crianças fazerem em casa, para ter um maior contato com a palavra de Deus também em casa durante a semana. Isso. Essa questão, né, da vivência da fé, né, do Evangelho, ela é de fundamental importância para nós, termos essa consciência, né? Os irmãos percebam que em nenhum momento nós trouxemos a questão para o ponto político-partidário, né? A gente está olhando a questão da cultura brasileira, de nós brasileiros. E eu sempre disse aqui também, e não é de hoje, eu digo que ser um homem público é uma vocação que glorifica a Deus tanto quanto o fato de ser um pastor ou um missionário. Essa consciência sempre esteve presente também na ética protestante e na Reforma. Eu glorifico a Deus. Eu preguei aqui um dia sobre o Wilberforce, ainda jovem, membro do parlamento inglês, ele se converteu e quis ser pastor. E John Newton escreveu para ele e falou assim, não, Deus quer te usar aí no parlamento. Deus quer te usar na política. Então, se a gente tem essa consciência, esse compromisso com Deus, né, de entender que tudo que eu faço é para a glória de Deus, então o exercício da política, o exercício da vida pública, ela também é uma forma que Deus usa para poder abençoar a sociedade e transformar a sociedade. Wilberforce levou 33 anos no parlamento inglês até que ele conseguiu quebrar completamente a questão da escravidão, né? Então, para mim, eu prezo isso, né, e acho que todos nós devemos entender. Apesar das dificuldades, mazelas que a gente vive no mundo político, e isso não é só no Brasil, em várias partes do mundo, o exercício da política pode e deve ser também um instrumento que glorifica a Deus, né? E nós Deus tem levantado homens, mulheres nesse país com uma postura cristã, né, que honra a Deus, que glorifica a Deus e que traz bênção, como diz a palavra de Deus. Quando um justo governa, o povo ele é abençoado. Nós temos aqui o Mila, nosso irmão, que ele é da Suíça, não é, Mila? E não sei se ele quer compartilhar conosco alguma coisa dessa experiência da fé evangélica lá. Pode dizer alguma coisa para a gente? Cadê o... Vamos... Para a gente entender como que é a vivência da fé, como que vocês vivem.
Quer falar não? Então tá bom. Nós temos, então, essa perspectiva. Como nós começamos aqui, Deus é o Senhor da história. Naqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A perseguição foi por causa do Evangelho. Só justifica nós sermos perseguidos por causa do Evangelho. Essa luta ela é sempre presente, né, do confronto da verdade com o erro, das trevas com a luz, o estabelecimento do reino de Deus, da escravidão para a libertação. Eu quero encerrar dizendo que Filipe fez da adversidade uma oportunidade. Na perseguição, ao invés de lamentar, ele saiu perseguido, mas por onde ele passava, ele pregava o Evangelho. E na perseguição foi que ele estabeleceu o Evangelho e o reino de Deus ali em Samaria. Né? É aquele ditado popular: de um limão ele fez uma limonada. É fácil ser perseguido, ser expulso da sua cidade, deixar a sua casa, deixar as suas coisas. Talvez seja uma das piores experiências. Mas naquela perseguição, naquela adversidade, ele chega em Samaria, prega a palavra, e Deus faz coisas extraordinárias ali em Samaria. Né? O Evangelho é estabelecido em Samaria. Inclusive, Simão, o mágico. Eu fiquei pensando muito nessa questão de Simão, o mágico. Inclusive, foi, historicamente, cunhado o termo de simonia. Quantos já ouviram falar de simonia? Simonia. Alguém viu a mãozinha levantada? Isso, simonia, exato. Simonia é o termo que se utiliza conceitualmente para a mercantilização da fé. Quando você mercantiliza a fé, quando você transforma a fé em produto, quando você transforma bênção em produto, de comércio, de mercantilização, você está praticando exatamente o que o Simão praticou quando quis comprar e negociar os dons de Deus. Essa prática é antiga, não é de hoje. O Simão era perito em iludir, né? Olha só o que o texto diz. O Simão praticava mágica, iludindo o povo de Samaria. Lá em Apocalipse, eu já li aqui com vocês, mas se vocês quiserem ler, Apocalipse capítulo 12. Doze, 9. Alguém lê para nós, por favor? Apocalipse 12, 9, bem alto. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Isso, está aí, Breno. O grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, que é o quê? Que faz o quê? Tem uma versão que fala sedutor, enganador, e outra diz que ilude o mundo inteiro. E o Simão conseguiu iludir toda Samaria. Olha só, que paralelo. Não é uma coisa diabólica.
Ele conseguia enganar e iludir aquele povo. Eu estava olhando alguns sinônimos, né, de iludir, enganar. É o mesmo termo que a gente usa para encantar. O encantamento. Quando um homem se apaixona por uma mulher, que é aquele encantamento maligno, diabólico, que nada, todo mundo está enxergando, mas nada arranca da cabeça dele aquilo, ou uma mulher que se apaixona por um homem, o termo é encantamento. A ilusão, o encantamento, era isso que Simão fazia com toda aquela cidade. Qual que era o objetivo de Simão com as suas mágicas e os seus encantamentos? Isso. Ele iludia para quê? Pois é, mas para que ele fazia isso? Para dominar. Ele fazia isso para dominar e para subjugar aquele povo. Ele trazia o povo debaixo do domínio dele. Ele era a grande personalidade. Todo mundo achava que ele era o grande poder. Ele era o cara, o grande poder. E nessa enganação e nessa ilusão, ele dominava todo mundo. Gente, grande poder é só Jesus. É Ele. Qualquer ação de homem, seja lá quem for, que se insinua que é o grande poder, é para subjugar, é para dominar. Fora do poder de Deus e do domínio de Deus, é maligno, é diabólico, é ilusão, é engano, é mentira. Homem nenhum, você não vai encontrar isso em apóstolo nenhum. Embora Filipe fizesse grandes sinais e grandes coisas extraordinárias, os olhos do povo não focam em Filipe. Os olhos do povo focam em quem? Jesus. É em Jesus. Agora, assim, só pode ser, eu ouvi o pastor Josué aqui pensando alto, né? É uma coisa diabólica. É uma coisa maligna. Quando a gente se seduz, se ilude, permite ser iludido e transfere para um ser humano aquilo que pertence a Deus. Mas quando Filipe, que era comprometido com Jesus, chegou lá e falou, gente, o poder de Deus se manifesta por meio de Jesus. Se tem alguém aqui que a gente tem que olhar, focar, é o Senhor Jesus. O que aconteceu com o povo? Se libertou. Como é que eles começaram a olhar para o Simão? Nossa, Simão, como é que a gente foi iludido desse jeito por você? Você não é nada comparado com Jesus. Vamos dizer assim, é Jesus. Aí o Simão, quando viu que ele perdeu o domínio, o que eu quis fazer? Ele quis comprar o quê? O poder. O dom do Espírito Santo. Para quê? Para manipular. Ele queria o poder de Deus. Ele queria o poder de Deus não para a glória de Deus. Ele queria o poder de Deus para manipular o povo, para subjugar o povo, para ter o povo debaixo do domínio dele, para o povo continuar considerando ele como uma grande personalidade. Ah, meu Deus, e como? Né? É o que eu falei, as coisas parecem que se repetem na história, a gente lê a Bíblia, lê e parece que não entende, né?
ele dá graça, né, aos humildes, mas resiste o soberbo, porque o cara, quando ele quer dar o poder, mesmo assim ele segura, tenta focar para ele, mas Jesus, que é o grande detentor do poder, em tudo ele dava graça a Deus. Ele manifestava a glória de Deus, mesmo ele tendo todo o poder que poderia trazer a glória para ele. Mas a gente não aprende, né? Assim, parece que nós temos uma dificuldade enorme de entender isso. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. O Evangelho é libertador. Se eu não entender isso, que eu tenho o mesmo acesso a Deus e à presença de Deus que qualquer outro ser humano tem, eu vou ser vítima de ilusões, eu vou ser vítima de manipulações, eu vou ser vítima de dominação humana, né? Mas a gente não olha para Deus, não olha para a fonte, não busca a fonte, né? E acaba ficando sujeito à simonia, né? Então, que Deus ilumine o nosso entendimento a partir da palavra dele nessa manhã. Amém? Estou vendo o Márcio aqui. Márcio, seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Keila, está bem, os meninos? Amém. Seja bem-vindo. Vamos ficar de pé e vamos orar?